Saudações a todos presentes. Eu sou Érica Souza dos Reis, sou graduada em Letras pela Unilab. Esse trabalho foi desenvolvido juntamente com minha orientadora, Shirley Freitas, que é professora adjunta de Fonética e Fonologia no Campo dos Malês, Unilab. E esta pesquisa de iniciação científica tem por título Processos Fonológicos de Inserção e Apagamento no Guineense. Este trabalho tem o objetivo de analisar os processos fonológicos, tanto de inserção quanto de apagamento no guineense, se justificando pelo fato de haver poucos estudos voltados para o guineense, sobretudo com os aspectos fonológicos. A metodologia deste trabalho, primeiramente, se deu a partir de textos teóricos, citamos aqui apenas 3 exemplos, mas tem mais. Tem Viário 2011, Costa 2014 e Chapoto 2014. A partir de coletas em Escantambulo, que é um dicionário, que se seguiram das suas confirmações das fontes fonéticas por 4 informantes, que após as gravações e o envio do termo de consentimento, seguiu-se para a análise dos resultados. Vale destacar que este trabalho não considera o guineense um descendente direto do português, porque nessa pesquisa se faz comparação do português e das variedades do português, mas não com o intuito de dizer que é um descendente direto, até porque não consideramos, mas consideramos a partir das análises dos processos de adição e apagamento que o guineense possui suas próprias regras. Os resultados de discussões desta pesquisa foi por base na pesquisa de processos de adição e subtração. Os que estão destacados em negrito são para especificar que os exemplos seguintes, porque são alguns exemplos que foram selecionados, mas primeiramente gostaria de evidenciar as 6 categorias. No caso de adição, são 3 categorias, nomeadas de próstese, que é inserção de segmento no início da palavra, epêntese no meio e paragoge no final. E no caso de apagamento, é o apagamento de segmento no início da palavra, aférese, síncope no meio e apócope no final. No quadro 1, observamos 2 exemplos, que temos próstese de A e I. No caso de a benção, segundo Viário, se dá pela hipótese da aglutinação do artigo A mais a palavra, no caso resultando em a benção. Mas nem todas as palavras de aglutinação de A são com referência em artigo, até porque, como encontramos o A se ditongando com verbo. E no caso de Iago, também foi constatado na pesquisa de Costa 2014, em que a autora evidencia esse processo de ocorrendo a ditongação. No caso, o I aglutinando e se ditongando. E, segundo a autora, essa inserção já adentra no guineense. Também encontramos a aglutinação do O, no caso o artigo O, mais a palavra O, mais relâmpago, olampo, O mais dic, oric. No quadro 2, temos epêntese de traço nasal na vogal. Temos 3 exemplos, no caso do ence, que tem variação. E uma coisa interessante é que, no caso de doença, o que se observa é uma hipótese de analogia com doente, ocorrendo uma nova reanálise gramatical. No caso, adoecer, analogia doente e a palavra sendo pronunciada como doença. E no caso de formiga e nasce,
o que se observa é a consoante que antecede influenciando o segmento seguinte, no caso o M influenciando vogal I e o N influenciando o A, no caso formiga e nasce, nasalidade regressiva. E não necessariamente no caso de formiga e nasce seria uma inserção, mas seria um traço nasal, no caso. No quadro 3, temos a fezes da vogal E, resultando em palavras iniciadas com SP e ST. No caso, explora e esta. O que se observa nesse exemplo do guineense é que, comparando ao português do Brasil, não se encontra este caso no português do Brasil, até porque palavras registradas, segundo o Viário, registradas no latim, atualmente, exemplo espéculo, hoje é pronunciada com o espelho. E esse também, no caso do guineense, desse onset complexo, não é também uma coisa categórica, pois informantes também pronunciaram sem a queda desse no caso em especial. No quadro 4, temos a queda do R. O interessante é que nas 3 conjugações foram um caso mais vasto de apagamento. E também observamos o padrão acentual sendo modificado, mas isso é algo que será estudado futuramente. Segundo o Viário, 2011, e TCRE, 1982, o que se observa é que esse acontecimento da queda do R é um tanto recente no português e, como se observa no guineense, também é algo que acontece. A explicação dos 2 autores é que a palavra entra na língua com o R, mas ele acaba sendo apagado. E no caso de nomes, a única palavra que foi encontrada tanto neste trabalho quanto na pesquisa de Mamadou Bassiro 2021 foi apenas o nome, abádio, e no caso também havendo variação, e no caso que não acontece o apócope, no caso abádio. Conclusões. Casos mais comuns em gerais foram de apagamentos, mais vastos nos verbos. Os mais comuns nos de adição foram a próstese de IA e os menos comuns foi casos de paragocha. E as palavras podem acontecer, o que analisamos na pesquisa, pode acontecer mais de um processo. E a partir dessa análise evidencia que o guineense possui suas próprias regras e restrições. A referência, algumas, e o agradecimento a Deus e a minha família, minha orientadora, por me ajudar, me auxiliar, ao grupo de pesquisa que tem acrescentado muito no meu trabalho, Gelgon, aos informantes, sem ele essa pesquisa não existiria, ao Público Unilab pela concessão da bolsa e pelas explicações, e a todos presentes. Muito obrigada.